Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje eu trago para vocês um projeto pronto que eu desenvolvi, mas é apenas um projeto simplificado, pois a ideia é justamente fazer com que vocês desenvolvam ainda mais o projeto, que é uma ideia bem bacana que estarei lançando aqui. O que eu fiz? Eu reuni os conhecimentos adquiridos ao longo do curso até aqui, diversos tópicos que vamos vendo enquanto eu explicar o projeto, para compor um instrumento para você utilizar em sua bancada de testes, por exemplo, que é um gerador de PWM programável. Você seleciona o Duty Cycle dele e aí ele se configura em tempo real para você. Eu vou utilizar o nosso PIC16F877A para isso. Estou utilizando, como você já deve ter visto, um display LCD e um teclado matricial. A partir das entradas no teclado matricial, estaremos configurando o PWM, utilizando o módulo PWM do CCP do PIC, que também já estudamos nas aulas anteriores. Então aqui o hardware é relativamente simples, você vai trabalhar mais no software. É claro que você pode implementar mais coisas aqui no hardware e ao longo da explicação eu vou dando dicas também. Temos o nosso microcontrolador. Estamos ligando aqui o nosso LCD no modo de 4 bits e utilizando estes pinos aqui do port D. Vejam que tem todas as labels aqui indicadas, conectando o RS, EN e os pinos de dados ao nosso LCD. O nosso teclado matricial está conectado com suas 4 linhas no port B e as 4 colunas também no port B. O que estamos fazendo aqui é varrer o teclado, como já explicamos em aulas anteriores, utilizando o estouro do timer 0 para isso, e aí sabemos qual tecla está sendo pressionada. E com isso estaremos configurando o Duty Cycle do nosso PWM. Estes diodos aqui são proteção para os ports e também garantem que apenas o nível lógico 0 será refletido para as linhas, e estes 4 resistores aqui são resistores de pull-up, que já bem conhecemos, que mantém essas entradas aqui em nível lógico alto quando nenhuma tecla é pressionada. E aqui temos o botão de reset. Então o hardware é esse, relativamente simples. Vamos para o software. O software é este código aqui em micro C. Já está todo pronto e todo comentado, e aí você pode desenvolver ele a partir deste material que estará para download na descrição do vídeo. Temos aqui, vamos explicar linha a linha, como sempre, a configuração do display LCD, que já vimos em aulas anteriores aqui do curso. Depois temos o hardware, a definição do hardware. Estamos utilizando as diretivas define para as colunas e as linhas do nosso teclado matricial. 3 colunas, cada uma em um pino do port B. Então coluna 1 no RB1 e assim por diante. E aí a linha A, a linha D, RB4 até o RB7. Estamos ligando assim. E aqui temos uma novidade no curso, mas não uma novidade no canal, que eu já expliquei a definição de macro em uma videoaula, na videoaula do termômetro com microcontroladores PIC. Uma das primeiras videoaulas aqui do WR Kids Channel. Quem não viu ainda, vale a pena conferir, que sempre se aprende um pouquinho mais, e eu expliquei a definição de uma macro. Basicamente, utilizando a diretiva define, podemos compor blocos de comandos e estes blocos de comandos serem acessados no nosso código com um comando único, que no caso aqui estou chamando de disp. Essa macro aqui é responsável por exibir o valor do Duty Cycle no display. E vejam que estamos utilizando, portanto, a função lcdout, enviando para a linha 2, coluna 1, a string valor duty, 2 pontos espaço, e aí ponto e vírgula para encerrar o comando em C. Esta contrabarra aqui, você pode utilizar como recurso no desenvolvimento de suas macros, indica que você não terminou a macro ainda, apesar de ter dado um enter, ou seja, passado para a linha seguinte. Em outras palavras, a linha seguinte também faz parte dessa macro. Na linha seguinte, utilizamos a função LCD, CHR de caractere,
CP. Esta função aqui coloca um caractere diretamente na posição após o último que foi impresso no display. Portanto, temos a string ocupando este número de colunas do nosso display e estaremos enviando para o display o valor da dezena do Duty Cycle. E aí você já deve estar se perguntando, mas por que estamos enviando dezena mais 48? Mais 48 porque o valor da dezena corresponde ao decimal e temos que somar com 48 por causa da tabela ASCII. A tabela ASCII que será convertida e esta sim será mostrada no display. O micro-C tem uma tabela ASCII aqui em cima, você vem aqui nesse Azinho e ela está aqui. Vejam que o zero, o caractere 0 na tabela ASCII é igual ao decimal 48. Portanto, como estamos imprimindo, queremos imprimir um caractere, temos que somar 48 para fazer essa compensação. Portanto, se dezena, o inteiro dezena der 5, somaremos com 48 e aí ele vai resultar em 53. 53 na tabela ASCII é o caractere 5 e assim por diante para os outros números. Por isso que somamos com 48. E aí mais uma contrabarra e uma última linha aqui. Vamos estar imprimindo a unidade do nosso Duty Cycle. E aí vejam que estou simplificando bastante, por isso que eu quero que você incremente mais esse código aí para você. Porque eu não estou configurando uma frequência inicial para o PWM, neste projeto aqui a frequência será fixa, eu estou configurando apenas o módulo PWM1, podemos, por que não, configurar o PWM2 com este projeto aqui e muitas outras coisas. Então, seguindo aqui com o nosso código, temos duas funções auxiliares, que eu chamei de character write, com um número como parâmetro. Essa função será responsável por escrever no display e atualizar os números da dezena e da unidade. E temos aqui uma função de conversão, que eu também criei aqui, string to value, que ela converte, eu terei dois valores, o valor da dezena e o valor da unidade. Esta função aqui pegará esses dois valores e converterá para um número único, e esse número único estaremos atribuindo ao parâmetro da função de setDuty da biblioteca PWM do PIC. Nossas variáveis globais, variável de controle para aquela varredura do display, temos um ponteiro para string, aqui que estamos inicializando com pwmconfig. Esse texto será impresso na primeira linha do display, então teremos a mensagem pwmconfig. Value recebe o valor do Duty Cycle, estou inicializando ele em 0. Duas variáveis auxiliares. Auxiliar 1, ela reconhecerá a tecla sustenido, e store, que é para atualizar dezena ou unidade. Dezena e unidade que vão armazenar o valor do Duty Cycle propriamente dito. A rotina de interrupção é exatamente igual à rotina utilizada no teclado matricial aqui no curso, com exceção de alguns detalhezinhos. Por exemplo, o PIC 877A, o 16F877A. A flag de teste de interrupção do timer 0 de estouro, a flag de teste de estouro, no 628A, se você lembrar, é a T0if. T0if é a flag do 628A. Espertamente, o micro-C fez a conversão e se você utilizar T0if para o 877A, vai funcionar do mesmo jeito. Mas alguns compiladores podem acusar erro. Portanto, acostume-se a basear-se no datasheet do componente. Pegue as flags corretamente. O 877A apresenta TMR0if para o teste de estouro e o TMR0IE para habilitar a interrupção pelo timer 0. Então tome este cuidado. E aí ele faz a varredura em nossas colunas, que eu já expliquei naquele vídeo, e também testa as nossas linhas. Aqui no teste das nossas linhas tem a novidade de, em vez de chamarmos aquela função pulse, que eu tinha criado naquele outro vídeo, estamos chamando a função character write. Então, como parâmetro, eu coloco o valor correspondente à tecla que está sendo pressionada.
1, 4 e 7, que é a primeira coluna, depois 2, 5, 8 e 0, que é a segunda, e por fim 3, 6 e 9, que é a terceira. Mas ainda temos o asterisco e o sustenido, e podemos aproveitá-las para alguma coisa. Neste projeto, quando pressionado o asterisco, estaremos forçando o Duty Cycle a 50%. Seria uma função extra do nosso instrumento. Então você pode pensar em outras funções extra também. No caso aqui eu pensei em pressionando o asterisco, ele força o Duty Cycle a 50%, o que é útil em alguns casos. E o sustenido estamos utilizando para enviar o valor digitado no display para o valor do Duty Cycle. Então eu digito no teclado 15, e aí eu tenho que apertar sustenido para enviar para a saída PWM 15% de Duty Cycle. Rotina de interrupção é essa. Na função principal configuramos o timer 0 e estou inicializando o registrador do timer 0 em 0. E aí eu quero que você calcule o estouro do timer 0, para ir exercitando. Calcule o estouro e posta aqui nos comentários o desenvolvimento do cálculo e o valor do estouro. Estou utilizando um cristal de 16 MHz, então você tem que calcular o ciclo de máquina, e estou inicializando o timer 0 em 0. E outro detalhe que estou salientando agora, Prescaler configurei para 1 para 56. Com estes dados você já consegue calcular o estouro do timer 0. Então calcula e posta aqui nos comentários qual é o estouro. E aí aqui setamos a direção dos nossos pinos, os ports utilizados, o B, C e o D. Inicializei o port B, que é o que controla o teclado matricial. E aqui o nosso PWM1 init. Coloquei como parâmetro 2000, que é a frequência de 2 kHz. Eu defini essa frequência, então como implemento nesse projeto você pode configurar de modo que você entre com a frequência antes de enviar o sinal PWM e definir o Duty Cycle. Já é um upgrade que você pode estar fazendo aqui neste projeto, beleza? Eu deixei fixo justamente para incentivar vocês a melhorar o projeto, que é essa a intenção também. Então, depois disso configuramos a inicialização do display, LCD init, Command Cursor Off para apagar o cursor, Clear para limpar. E aí estamos escrevendo o texto, que é aquele nosso ponteiro declarado lá em cima, inicializado com pwm config. É esse texto que veremos impresso na primeira linha. No loop infinito chamamos a nossa macro. Então disp está chamando a macro, que é aquela que vai escrever certinho a segunda linha do display com o valor do Duty Cycle. E aqui testamos a variável aux. Se ela for igual a 0, iremos atualizar o valor do Duty. Para isso eu tenho que explicar primeiro essa função aqui. A função discreta não tem mistério nenhum. Eu pressiono a tecla 2, por exemplo. Teremos o parâmetro 2 aqui em number. Ele entra aqui, inicialmente store vale 0 e vamos atualizar a dezena. Portanto, dezena recebe o valor de number. Na próxima vez que eu entrar nessa função, store estará valendo 1, porque eu coloquei igual a 1 e ele vai atualizar a unidade. Desse modo, eu digito primeiro a dezena, próxima tecla que eu pressionar no teclado matricial, estarei atualizando a unidade. E depois disso eu tenho que zerar store de novo. Estou fazendo isso no loop infinito, neste ponto aqui, que aí a lógica se completa. E a função que converte os dois números independentes em um número único é esta aqui. São dois parâmetros, é uma função que retorna um valor, dessa vez, do tipo unsigned char. Então, o valor da dezena e o da unidade é colocado aqui. São dois parâmetros. Aqui dentro temos uma variável local chamada result, que é o resultado, e o resultado recebe o valor da dezena multiplicado por 10 mais a unidade, que é uma coisa lógica. Se eu tenho o valor 5 e 2, por exemplo,
O 5 é a dezena, o 2 é a unidade. Eu tenho que fazer 5 vezes 10, pois é dezena, e somar com a unidade. Então, terei um valor 52 atribuído ao resultado, e aí essa função retorna, com o comando return, a variável resultado. Atribuindo a função com os parâmetros unidade e dezena, aqui no loop infinito, ao value, que é o valor do PWM, do Duty Cycle do PWM, estarei atualizando o PWM em tempo real. E lembrando que a auxiliar 1 tem que ser colocado em 1 depois, para permitir que eu atualize de novo. Que se eu não colocar ela em 1, ele ficará preso nesse laço if, e só poderei atualizar de novo dando um reset no processador. Depois de atualizar, a função PWM1 setDuty, eu jogo o value, que é este valor aqui, vezes 255 dividido por 100. Por quê? Porque eu quero o valor em percentual. Então, 50%, 60% e assim por diante. E mais um delay de 100 milissegundos, que é a clássica taxa de atualização do display LCD. O código é esse. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que vamos tentar responder, mas acredito que não tenha muito mistério. Você analisando linha a linha, se faltou algum conhecimento, sugiro que assista a videoaula do teclado matricial, as videoaulas de display LCD, que também são importantes aqui do nosso curso, beleza? Vamos simular isso aqui então. Já está carregado no 877A. Vamos dar um play. A primeira coisa interessante de se notar aqui no osciloscópio é a varredura do display. Eu estou trigando pelo canal D, que o canal D está no PWM, que já vamos analisar o PWM. A varredura ocorre de forma sequencial, estou monitorando as colunas do display. Então ele vai varrendo coluna a coluna para ver qual tecla foi pressionada. Então está funcionando a varredura. O Duty Cycle, o PWM, inicia em 0, pois configuramos value para 0. Está aqui, value igual a 0, então ele vai iniciar em 0. E aqui o nosso LCD, o texto PWM config e o valor do Duty 0. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui, pressionar 5 e 1 para um Duty de 50%. Eu tenho que pressionar sustenido e está aí o meu Duty Cycle de 50%. Aliás, 51%. Vejam que o projeto está funcionando. O período é 500 microsegundos, então dá a frequência de 2 kHz. 500 micro, 1 dividido por isso, 2000. E aí digamos que eu quero atualizar, eu preciso de um PWM de 20%. Digito 20 no teclado, o display indica isso e eu pressiono sustenido e ele joga os 20% aqui na saída PWM. 97% sustenido dá o DUT de 97% e assim por diante. Vejam que o código está funcionando e temos aqui a ideia inicial de um instrumento para você implementar que configura o seu PWM por um teclado matricial, o que é muito interessante, somando todos os conhecimentos que já adquirimos até agora no curso. Se eu pressionar o asterisco, ele vai para 50%. Mas percebam que não atualiza aqui no display. Então isso já é um bug que existe no projeto, eu deixei assim de propósito para você dar aquela incrementada, beleza? Então implemente aí algum sistema que quando pressionar o asterisco, apareça aqui os 50%. E se eu atualizar de novo, vamos colocar agora 36, por exemplo, sustenido, 36%. E exatamente isso que veremos na prática agora aqui no laboratório, que o circuito já está montado e eu quero demonstrar para vocês. Venha comigo! E aí está o nosso gerador de PWM ligado e funcionando aqui no laboratório. Temos o nosso PIC 16F877A, cristal de 16 MHz, capacitores de 100 nanofarad para desacoplamento,
os resistores de pull-up do teclado matricial, resistor de pull-up do reset, botão de reset, os diodos do teclado matricial e o teclado matricial que o nosso amigo Edson Stack mandou para gravarmos videoaulas para a galera aí. Aqui na saída PWM eu coloquei um LED para verificarmos o brilho dele, então poderemos conferir isso, e o nosso osciloscópio está com o canal 1 também ligado aqui para monitorarmos este PWM no osciloscópio. E aí vejam que digitando aqui valores no teclado, 52, damos um sustenido, que seria um Enter, nosso LED acende com 52% de brilho. 99, vamos colocar 15, por exemplo, acendeu com menos brilho, vamos colocar 7, um pouco menos, 2%, quase nada, 0% ele tem que apagar. E realmente apagou, está aí uma excelente ideia então para você desenvolver. Pressionando o asterisco, 50% de brilho. Então vejam que está funcionando. 41, display mostra o valor que eu digitei e temos o PWM de 41%. Agora vamos verificar esta forma de onda no osciloscópio. E aí está o nosso osciloscópio, vejam que estamos com a frequência certinha em 2 kHz. Se você observar aqui na medida, 2 kHz. Pressionando asterisco, Duty Cycle vai para 50%. Ele está mostrando 49,6 aproximadamente, está bem coerente. 80%, Enter, ele vai para 80%, vejam que está em 79,6. 90%, 90%. Está mostrando 89,4. Vamos colocar um DUT de 41, por exemplo. 41%. 0,8. Ele dá um DUT de 7,8%, então está bem próximo dos 8% que configuramos. Mais um teste ainda, vamos colocar 23. 22,6. Show de bola, galera. Então tem aí um projeto bem interessante para você desenvolver, incrementar este código fornecido, e não só para essa aplicação, que você pode utilizar o teclado matricial em conjunto com o display LCD com muitas outras aplicações que certamente você já está imaginando aí. Então dê sugestões também aqui nos comentários sobre outras implementações com este sistema que estamos sugerindo aqui. Então esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. Como sempre, clique em gostei, compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Troquem ideias entre vocês aí nos comentários para aperfeiçoar esse código, que isso todos têm a ganhar com certeza. Se ficaram dúvidas, comente também. E não deixe de acompanhar os nossos demais vídeos semanais, que aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!